Nesse segundo vídeo de anatomia e fisiologia, nós vamos ver principalmente aquelas veias que a gente conversou no vídeo anterior, tá certo? Então, vamos conhecer melhor, um pouco mais, né? Vou mostrar através de desenhos, de fotografias, aonde elas ficam localizadas. Então, a gente vai indo passo a passo, né? A gente vai conhecendo as primeiras veias da mão e depois a gente vai para as veias que são relacionadas às veias do braço, ok? Nessa imagem, nós conseguimos ver aquelas veias que fazem parte do dorso da mão, né? Lembrando que quando a gente coloca a palma da mão para frente, ela é a posição ventral dentro da anatomia humana, né? Na anatomia humana, as mãos ficam voltadas, a palma das mãos ficam voltadas para frente. Então, por isso que a gente fala que as veias que compõem esta região são chamadas de veias do dorso da mão, tá certo? Essas veias do dorso da mão, elas vão se juntar, né? Elas vão se fazer com que a união delas acaba formando as duas principais veias, que é a veia cefálica e a veia basílica. O que é interessante em relação a essas veias do dorso da mão, tá? Elas são pequenas, então elas não têm uma grande extensão, e para algumas pessoas, essas veias elas são sinuosas, então elas não são tão retinhas como essa imagem está mostrando. Então a gente tem que ter uma habilidade maior, né, uma competência maior de palpar e identificar qual é o caminho que essa veia está tomando e automaticamente a gente identificar qual a distância, né, qual o tamanho que essa veia tem. Então, é extremamente importante até para colocar a agulha dentro desse vaso. Já que são veias menores, né, são veias que o calibre dela não são tão grandes como a cefálica, a basílica, a intermédia do cotovelo e a intermédia do antebraço, certo? Aqui nós temos também, né, mais uma fotografia, uma imagem que não é real, é um desenho, né, mostrando a figura das veias do dorso da mão. Então, são veias de baixo calibre e um tamanho menor do que as outras veias. Então, você tem que ter uma boa palpação, se possível, uma boa visualização, mas como eu já conversei com vocês, como eu já ensinei, né, a gente precisa ter pelo menos um tamanho adequado para caber a ponta da agulha no qual nós vamos precisar para fazer a retirada do sangue desse vaso venoso. E essa fotografia mostra muito bem a união de alguns vasos, né, para formar, depois da região do punho, a primeira veia cefálica, né, o início da veia cefálica, como está sendo mostrado nesse vídeo. Aqui nós vamos ter uma fotografia de uma veia, né, de uma mão real de uma pessoa, né? Então, notem que nesse paciente aqui, ele tem até no meio da mão ali, da região dorsal, uma veia com bastante calibre, né? Uma veia grossa, provavelmente é um paciente que faz musculação ou pega peso, quem exige mais peso, quem faz muito esforço físico no seu local de trabalho, a tendência é que essas vezes seja um pouco mais calibrosa. Então, quem tem veias difíceis, o que é orientado para melhorar né, a espessura, né, o calibre das suas veias, né? Para quem tem a veia muito difícil, vai no laboratório, vocês não conseguem fazer a coleta, é pelo menos garrotear a cada 3 dias e deixar o braço um pouco garroteado e fazer um movimento com o braço, tá? Fazer como se fosse um exercício, abrir, fechar a mão, para que essas veias acabem dilatando e tendo a possibilidade de uma coleta ou de uma punção venosa quando necessária. Mas o que é interessante de ressaltar? Não é porque aquela veia ela é maior, aquela bem no centro do dorso da mão, que ela seja a mais propícia para realizar o procedimento. Muitas vezes, veias também muito grossas, ou veias muito visíveis, né, elas acabam sendo veias muito frágeis. Então, o que vai ser a competência técnica aqui? Olhem, prestem bem atenção em relação a esse momento. O garrote, a força do garrote tem que ser muito pequena. Só o fato dele encher um pouquinho
esse vaso de sangue, porque ele pode ser um balão. Você pode ir lá fazer um garroteamento, encheu bastante a veia de sangue, e quando você vai furar essa veia, ela rompe, ela estoura. Então, seria, né, uma questão técnica para ser reavaliado, certo? Então, usem pouco a força do garrote, de repente um garrote uma distância maior do que 10 centímetros, para ter mais distância de regurgitamento, e aí você consegue fazer essa coleta de sangue, ok? Nas mãos, muitas vezes são indicados a coleta com scalp. Então, no meu curso, na parte prática, nós vamos ter isso também. Vamos ter a coleta de sangue com a agulha e o canhão, mas também vamos usar a agulha no formato scalp, tá? Que é algo que eu sempre ensino nos meus cursos, é algo que a gente dificilmente vê algum curso ensinando, isso é algo sensacional, então é por isso que eu trago esse curso há muitos anos, e quem faz as aulas práticas comigo, com certeza, marca a sua história, marca a sua vida, porque você trabalha com materiais diferentes, tem prática, né? E essa prática te motiva a estudar cada vez mais e muitas vezes repetir o curso, né? Para ficar melhor ainda na sua questão da destreza manual. Aqui então nós já temos conhecendo a veia cefálica e a veia basílica, a intermédia do cotovelo e a intermédia do antebraço, ok? Vocês forem perceber, quando as veias da mão vão se juntando, próximo ao dedão, né, nós temos já o início da veia cefálica. Se você for ver a seta, né, da sua imagem mais à sua esquerda, você vai ver que tem duas setas, né, uma mais abaixo e uma mais acima. Então, aquela que está mais abaixo está mostrando exatamente aonde estão se unindo as veias do dorso da mão para formar a veia, o início da veia cefálica. E aí você vai ver a segunda linha em preto, ela vai mostrar a continuidade dessa veia cefálica. É claro que na prática nós vamos mostrar isso, né? Nós vamos garrotear entre vocês para vocês saberem, né? Vocês identificarem melhor aonde fica essas veias. Mas eu tenho outros slides que eu acho que vai ficar muito legal. Então, eu gosto de mostrar os primeiros slides que se tornam uma imagem mais difícil, então eu não tenho que estudar muito, tá? E depois vou mostrar uma última imagem que eu acho que vai ser muito interessante, no qual a gente retira todas essas ramificações e fica só as veias principais. Então, para quem tem memória visual, vai ficar fascinante isso, tá? Então, a veia basílica está ali, ó. Ela é no sentido mais contrário, né? Ela é contrária à veia cefálica. Então, se dá para perceber, então, eu tenho ali identificado veia basílica, tem apenas uma linha mostrando essa imagem mais à esquerda, aonde é o início da veia cefálica. Então, se vocês forem perceber, na região dorsal da mão e do antebraço é onde inicia tanto a cefálica como a basílica. Na segunda imagem aqui, vocês vão estar vendo mais aqui no centro dessa apresentação, ela está mostrando já aonde ela vai aparecer, né, a continuidade desses dois vasos. Eles vai aparecer aonde está a veia cefálica e aonde está a veia basílica. Mas na região cubital, aqui mais próximo da região do cotovelo, o que a gente vai encontrar? Uma veia que as pessoas adoram dentro da coleta de sangue a vácuo, que é o quê? A parte da veia do cotovelo, a veia intermédia do cotovelo. A veia intermédia do cotovelo, qual é a função dela? Ela vai ligar a veia basílica à veia cefálica. Ela faz essa ligação. Em alguns casos, ela tem um formato de V. Em alguns casos, ela tem um formato em H. Eu tenho uma outra imagem que vai aparecer melhor isso, tá? Então, vocês vão ver que vou mostrando as imagens e ela vai clareando quem são essas veias, tá? Saindo da veia intermédia do cotovelo, nós temos a veia intermédia do antebraço. Então perceba que ela vai sair da intermédia do cotovelo à veia intermédia do antebraço. Essa é uma veia que depende de cada pessoa. Tem pessoa que tem uma veia muito boa, essa é a intermédia do antebraço, e tem pessoas que não vão ter, tem pacientes que vão ter
essas veias não muito vantajosas, tá? Até porque ela tem muita ramificação. Então, na imagem está mostrando uma veia que tem um certo distanciamento, né? Ela tem uma distância legal, ela tem um comprimento legal, no qual ela é bastante reto, e depois começa a fazer ramificações. Algumas pessoas, essa intermédia do antebraço, às vezes ela se liga de novo à intermédia de uma outra ramificação da cefálica, muitas vezes se liga a uma ramificação da basílica, tá? Então é uma veia que tem bastante ramificações. Então nem sempre é uma veia boa para a gente estar fazendo uma coleta de sangue a vácuo. Aqui a gente já consegue ver bem, né, essa diferenciação. Ó. Nessa face ventral anterior do braço nós temos, né, a veia cefálica. Olha que legal, ela sai lá próximo do dedão, vai se juntar na região cubital, bem ali no meio, com a veia intermédia do cotovelo, e ela continua subindo. Ela vai lá na região axilar. Tá? Então, por chamar de veia cefálica, ela vai em direção ao encéfalo. Né? Então, ela vai subindo cada vez mais. Já a parte mais aqui embaixo, né, conforme essa figura está, estão vendo a veia basílica. Essa veia basílica, ela acaba terminando, depois que ela passa, se junta ali com a intermédia do cotovelo, ela vai em direção à veia braquial. Então, a veia basílica, ela vai desembocar na veia braquial. Já a veia cefálica, ela vai desembocar lá na veia axilar. Então, são locais diferentes, né, que elas vão acabar anatomicamente chegando, tá certo? Então, vendo a veia cefálica e vendo a veia basílica na região cubital, vocês vão ver que essa pequena veia, ela é a que une as duas, que é intermédio do cotovelo, agora ela já é em formato H. Então, ela faz um formato H. E a intermédia do antebraço, se vocês forem perceber, ela está saindo de uniões, de ramificações da veia cefálica da basílica. Então, para esse paciente aqui, a intermédia do antebraço não saiu da intermédia do cotovelo. Ela saiu da cefálica e saiu das ramificações da veia basílica. E aqui, novamente, por último, mostrando para vocês aonde elas ficam. Tá? Então, é uma imagem muito legal, acho que muito interessante. Tá? Nas flechas menores, ali onde tem as linhas menores, está mostrando, né, a identificação por onde vai passar a cefálica, por onde vai passar a basílica, e está mostrando a intermédia do cotovelo. Na outra imagem, aonde nós temos as flechas maiores, fica mais nítido ainda. Olha que imagem linda, né? A cefálica em direção à parte mais externa do braço, vai lá na veia axilar, a veia basílica sendo mais proximal e unindo as duas à intermédia do cotovelo. Então, essa imagem ela é muito interessante, que é para quem tem memória fotográfica, né? Para lembrar no dia da prática. Onde é que eu acho a veia cefálica, aonde eu acho a veia basílica e aonde eu acho a veia intermédia do cotovelo. Nessa imagem a gente não tem a intermédia do antebraço. Como eu falei para vocês, né, além das veias dorsais da mão, essas três veias são as principais para a gente estar estudando para realizar uma excelente coleta de sangue a vácuo. E aqui, para finalizar, um braço humano. Né? É claro que seria bom, seria interessante que todo mundo fosse assim. A gente não erraria nenhum procedimento, porque tanto visualmente a gente pudesse palpar esse braço, seria um braço excelente. Né? Então é um braço que a gente ficaria feliz de encontrar. Mas infelizmente nem sempre é a nossa realidade. Então, nem sempre a gente vai encontrar pessoas que têm um braço tão lindo assim. Então, em vermelho, em flechas vermelhas, eu estou identificando quem? A veia basílica. Tanto anterior à região do cotovelo, como posterior, onde ela vai
entrar para a região, vai ficar abaixo do bíceps braquial, aquele músculo que nós temos ali, vai se aprofundar e chegar a desembocar na veia braquial. Em amarelo, eu estou mostrando certinho onde fica a veia cefálica. Em azul, mostrando em formato em V. Esse braço é lindo, gente, porque ele mostra em formato em V, em azul, a veia intermédia do cotovelo. E em roxinho tem uma flechinha única ali mostrando a intermédia do antebraço. Então é uma imagem linda, né? Então finalizamos a nossa parte de anatomia. Esse é o segundo vídeo de anatomia humana relacionado aos vasos venosos. Espero que vocês tenham gostado. E na prática, com certeza, nós vamos estar aprimorando esses conhecimentos. Então aguardo vocês até o próximo vídeo.